Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: retrocognição, mapeamento. Bom, é o seguinte, eu estou dando prosseguimento aqui, nós estamos falando sobre vidas passadas, né, e o contexto de vida atual. Aqui a gente está tentando fazer uma ligação de um contexto passado, dos contextos passados, de vidas passadas, com o atual, né? Então é o seguinte, ó. O pesquisador experimentador desenvolvido facilmente consegue ir até o meio do caminho na sua investigação egokármica e grupo kármica. Por exemplo, quem é desenvolvido, se a pessoa tem clarividência, faz projeções conscientes e, eventualmente, o que é mais raro, se a pessoa faz retrocognição, esse sim é uma coisa. Você entra num nível de riqueza de detalhes, no caso da retrocognição, mas se você já tem boa clarividência e projeção consciente, essas duas ferramentas, clara e audiência, né? Eu não marquei clara e audiência, né? É extremamente importante também você ouvir, assim, né? Ter sua percepção auditiva quanto ao plano extrafísico ao redor, né? Se você é, que nem eu falei, clarividente, projetor consciente regular, assim, se você é desenvolvido nas suas parapercepções, então facilmente quando você faz uma pesquisa do passado, de outras vidas, fazendo a ligação dela com o do presente, normalmente você vai fácil até o meio do caminho. Tá? Você consegue ir até o meio do caminho com facilidade. Então, ó, na sua vida do dia a dia, ele, né, o pesquisador, né, observará na família nuclear, com os réus ressomadas, bem como amparadores ressomados, que lhe dizem respeito diretamente de retrovidas. Então é o seguinte, olha, coloquei aqui, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui. Então, olha, se você tem essa parapercepção, é fácil você ir até o meio do caminho, que nem eu falei. Por quê? Porque no seu dia a dia, na sua vida, você vai observar que na sua família nuclear tem consréus ressomadas, que foram resgatadas da baratrosfera, lá, daqueles infernões que existem no mundo espiritual. Tá? Foram resgatados, estão na sua família nuclear, né? Bem como amparadores, quer dizer, você vai ver o aspecto negativo e o positivo, porque os amparadores ressomaram para ajudar, ou para acudir a família naquela situação, né? Agora depende de como que está o processo existencial, o processo reencarnatório da família toda, tá certo? Então, logo você já descobre, se você tem essa percepção, você vai saber o que é bom e o que é ruim. Assim, aquelas pendências kármicas que vieram de outras vidas. É assim em todas as famílias. Tem umas que estão mais tranquilas, estão muito positivo, outros já estão pendentes, mas nada que não se resolva. Tá certo? Tudo se resolve com as reencarnações. Se não resolve com uma reencarnação, resolve com duas, com três, com quatro, enfim, mas um dia resolve. Tá? Então, você já é possível. Então, por isso que eu estou falando, é possível você logo de cara assim, e ó, aos poucos, né? Se você tem essa percepção, porque todos têm vida extrafísica. Quando a pessoa dorme, sai fora do corpo. Então, no plano extrafísico não tem como esconder nada de ninguém. Então, você já descobre ali, você descobre quem é consréu, né? Aqueles que foram resgatados, né? Consréu é consciência reurbanizada, certo? Aquele espírito que foi resgatado daqueles infernões é um resgate espiritual, assim, não usando o linguajar técnico, né? Tá certo? Ressomou, né, na família para poder dar encaminhamento, né, naquela situação kármica da família toda. E existem os amparadores, que é o aspecto muito bom, né? São aqueles ex-familiares positivos, coisa muito boa que veio do passado, que ressomou na família, reencarnou na família para ajudar ou para socorrer, né? Então, ó, é possível ir mapeando o contexto existencial gradualmente. Então, a pessoa vai mapeando aquele pesquisador experimentador, né? Porque, veja, o seu laboratório é você mesmo e a sua família. Agora, além da sua família nuclear, tem a família do emprego, a família lá da universidade, a família lá da onde... Enfim, são várias famílias, tá certo? Então, aos poucos, você vai mapeando ali o que é bom e o que não é e vai se conduzindo nisso daí, né? Ó, então, o mesmo acontece no seu local de trabalho.
Você vai identificar ali o que é bom e o que é ruim, o que veio de complicado de outras vidas, porque nada é por acaso, tá certo? A gente não convive com as pessoas assim, caiu de paraquedas assim, tal, né? Tem alguma coisa a ver com o passado. Eu costumo dizer o seguinte, se uma pessoa teve algo a ver com você em outra vida, ela passa na sua vida atual, nem que for de raspão. Assim, fica uma semana com você, depois some. Ah, normalmente ninguém passa pela vida da gente por acaso. Então, se aquela pessoa teve a ver com você, por mínimo que foi, alguma coisa a ver com você em outra vida, nesta vida atual é que eu disse, ela passa na sua vida pelo menos de raspão. Assim. Agora tem gente que convive com você diariamente, tal, né? Ali já tem uma situação uma situação kármica mais profunda. Então temos amparadores no nosso dia a dia, amparadores, assediadores e indiferentes. Tem aqueles que são indiferentes, tá? Todos ressomados na sua vida atual. Que vivem ao seu redor, em casa, no serviço, na universidade, na faculdade onde você estuda, onde você frequenta, nas baladas, aquele grupinho lá, a tribo lá, tá? Aquele pessoal. Então essas coisas não são por acaso. Se você tem afinidade ou antipatia com alguém que convive com você, alguma coisa tem. Tá, aí vai da gente pesquisar. Então, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Agora veja bem, é que nem eu falei, você consegue facilmente ir até a metade, saber se é bom ou ruim aquela sua ligação com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas. Então, para quem é desenvolvido, você já logo... Porque você vai mapeando aquilo ali com a sua parapercepção, através da clarividência, clareaudiência, projeção consciente, e eventualmente, mais raramente, uma retrocognição de uma outra vida, que aí já entra num nível de riqueza de detalhes, que você vai esmiuçar, pegar detalhes, né? Então, olha, que nem eu falei, é fácil ir até metade do caminho e saber se aquela ligação é boa ou ruim. Agora, existe um outro estágio. Ó. Num segundo estágio de investigação kármica, o pesquisador experimentador identificará as raízes da sua ligação com as pessoas que fazem parte da sua vida atual. Então, já no segundo estágio, né? Aí já é uma outra situação. Você vai descobrir a raiz da questão, tanto a boa quanto a ruim. Você vai entrar na raiz da coisa. Isso já é um outro nível muito difícil de atingir. Quem é desenvolvido consegue facinho ir até o meio, saber se é bom ou ruim aquela ligação. Agora, entrar na raiz da coisa, descobrir os motivos daquela sua ligação atual aqui com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, entrar na raiz daquilo ali já é um outro estágio já muito difícil de chegar até lá. É possível, mas é muito difícil. Tá? Então você vai ver os retroerros do passado, né? Se foi coisa ruim, ou as coisas boas que você fez no passado. Né? Porque nós fizemos coisas boas e ruins. Então, o que ocasionou aqueles desvios anticosmoéticos pretéritos, ocasionando interprisões grupo-kármicas. Porque veja bem, o que é muito comum na vida das pessoas são as interprisões. São as interprisões grupo-kármicas, tanto familiares como no serviço ou em outras circunstâncias aí. Tá? O que faz com que a pessoa fique sofrendo num contexto familiar ou de trabalho. Tá certo? Isso daí a gente chama de interprisões grupo-kármicas. Porque quando a pessoa está liberta, existe um estágio, num momento, que existe a libertação. Que a pessoa se liberta. Então a pessoa sente que aquele peso sai dos ombros. Assim, você sente aquele alívio. Tá? Quem pesquisa sabe. Tá? Então quando a pessoa se liberta de uma interprisão, aquele peso sai dos ombros. Você sente um alívio. Você percebe que você se libertou. Né? Porque a pessoa não sofre mais. Tá? Então, ou senão também aquela coisa boa, né? Existem aquelas coisas boas que passam pela vida da gente, né? Tá certo? E seguem, né? E você percebe que aquilo ali foi um tipo de um aporte existencial. Você recebeu aquela situação boa ali durante um determinado período da sua vida que a gente chama de aporte existencial, uma coisa benéfica. Você recebeu aquilo ali para ajudar você naquele momento, assim, ou durante algum período de tempo, né? Tá certo? Então o plano extrafísico planeja isso, é um aporte existencial, que é para você passar por aquele momento difícil, poder se segurar um pouco mais ali, se sustentar um pouco, né? Tá certo? Então isso daí chama aporte existencial, para você poder suportar aquelas provações, tá? Para te ajudar você a se conduzir naquele mar revolto, tá? Então,
nós também identificamos então as coisas boas, que são os aportes existenciais que são programados no decorrer da vida, desde que a pessoa consiga ir superando as fases da vida, né? Que são fases, né? Tá? E tem aqui, né, eu falei assim, a questão das interprisões grupo kármicas aí. Então, a gente pode identificar a raiz das coisas dessa forma. Agora, que nem eu falei, normalmente, para quem é desenvolvido, você consegue ir até o meio do caminho, saber se a sua ligação com as pessoas é boa ou ruim. Tá? Aí você pode se conduzir melhor na vida. Tá? Eu mesmo estou admirado de estar vivo hoje. Hoje eu tenho 60 anos. Tá? A minha situação estava crítica. Então eu superei situações impensáveis. Tá? Eu fico muito admirado de ter conseguido envelhecer. Tá? Que a morte passou por mim, assim, me passou próximo de mim muitas vezes. Tá? Então muitas vezes eu fico refletindo e fico pensando assim que eu não sei, assim, apesar da ajuda, do socorro que eu tive ao longo da vida, como que eu consegui envelhecer, né? Chegar aos 60 anos. Estava crítico. Tá? E eu sabia de tudo isso daqui. Muitas coisas eu já sabia quando eu tinha 30 anos de idade. Tá? Quando eu vi no começo que eu vi aquilo ali, eu falei, não vou durar muito. E quase morri. Com 32 anos, eu teve uma situação quase fatal. Assim, tá? Com 32 anos. Eu recebi um período de sobrevida, né? Que nem eu falei, já falei em vídeos anteriores. Se eu tivesse morrido com 32 anos, teria sido uma catástrofe. Mas eu recebi um período, me acudiram, né? E eu recebi um período de sobrevida para poder prosseguir, né? Para fazer outras tarefas assim e tal, né? Tá? Então, como eu falei, agora existe essa situação que você pode, quem é desenvolvido consegue ir facilmente até a metade do caminho para descobrir as coisas. Agora, já para entrar na raiz daquela sua ligação kármica com as outras pessoas, aí já é muito mais difícil, é muito difícil mesmo, né? Ir na raiz do problema, chegar na raiz do problema. É possível, mas é muito difícil. Tanto a coisa boa, aquela situação boa, quanto a ruim. É muito difícil chegar na raiz do problema e, às vezes, nem é bom a pessoa saber. Principalmente a situação ruim. Por exemplo, se uma pessoa convive com você e um matou o outro na outra vida, às vezes nem é interessante a pessoa ter acesso à raiz do problema aqui. Tá? Às vezes o pesquisador sabe que aquilo ali é complicado. Mas se ele vê, porque quando você tem uma retrocognição, por exemplo, você revive tudo aquilo novamente. Entende? E às vezes a pessoa não tem estrutura para suportar ver aquilo tudo de novo na vida atual. Então às vezes pode ser traumático demais, a pessoa não suporta reviver aquele conflito do passado. Tá certo? Então às vezes nem é bom a pessoa chegar na raiz do problema. Tá? Ir até o meio do caminho às vezes é o suficiente. Tá? Então para chegar na raiz do problema, a pessoa precisa estar muito bem preparada psicologicamente. Tá? Para poder suportar o baque, né? De lembrar daquilo novamente, daqueles erros do passado novamente, né? Tá certo? Às vezes pode ser muito traumático demais. Tá certo? Então é isso aí, gente. Por esse vídeo aqui seria só isso mesmo, né? Tá? Bom dia.